Portaria 1326, de 21 de setembro de 2023, mais uma homologação das EMULTs. E para alguns municípios já estão chamando de ENUNCA, porque estão esperando até agora e assim, sem previsão de publicação de novas portarias. Quer saber esse estudo, entender quais são os impactos, saber quais são as equipes homologadas, cidades homologadas? Fica comigo, engaja, segue aqui o canal, deixa a sua curtida, o seu like e também compartilha esse link para chegar a mais pessoas. Fora isso, estou aqui no Instagram na conta Jamerson_J, Jamerson 2SON, fica comigo, engaja, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trazer é o seguinte: qual é a base legal dessa nova homologação? Sim, essa portaria aqui, ó, 1326, de 21 de setembro de 2023, bem recente, tá bom? Ela foi publicada na última sexta-feira. E aí, diante dessa nova portaria, o que é que ela significa, o que é que ela traz? Primeiro, ela não traz somente equipe EMULT, né? Vai ter outras modalidades de equipe, mas o nosso foco são as equipes EMULTs. Então, dentre esse grupo de equipes EMULTs, vieram 112 equipes EMULTs homologadas. Para quem? 22 equipes ampliadas, 31 complementares e 59 estratégicas. O maior percentual de equipes EMULTs nessa portaria foram as equipes estratégicas, tá? Só que aí a gente vai entender essa relação detalhada por estado. Sim, eu trouxe a relação nominal das cidades, a modalidade da equipe e o estado, e a gente vai ver isso aqui. O Acre, uma cidade só dessa vez, é o Senador Guiomard, uma equipe estratégica. Alagoas, uma cidade somente, que foi Rio Largo, uma equipe estratégica. Amazonas, mais uma equipe para Manaus e São Paulo de Olivença. Quando eu falo mais uma equipe para Manaus, porque Manaus já tem um grupo de equipes. E no final dessa portaria a gente vai comentar o seguinte: quais são as cidades que já tiveram mais equipes homologadas e analisar isso. Tá? E é muito importante a gente dar uma olhadinha no macro. O Amapá teve a sua primeira cidade homologada, saiu do zero, né? Cidade de Santana, equipe complementar. Bahia, 2 cidades, 3 equipes. Foi Mansidão e Urucá, na verdade, olha só, 2 cidades, 4 equipes, na verdade, sendo 3 estratégicas e uma complementar, tá bom? Ceará, 4 cidades e 3 equipes. A gente está dando uma olhadinha aqui. 3 equipes complementares e uma ampliada. Total 4 equipes. Goiás, 2 cidades e 2 equipes estratégicas, uma para cada. A gente está vendo padrões de adesão basicamente 1 para 1, né? Até o momento. E a gente começa a ver Minas Gerais, 11 cidades, 3 equipes complementares, 8 estratégicas. Paraná, 7 cidades e 7 equipes, todas elas estratégicas, no padrão de 1 para 1. Rio de Janeiro. Bom, foram... aqui a gente vai ver o seguinte. Só Niterói trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes ampliadas e mais uma foi para Vassouras. Então foram 2 cidades, não foram 7. Foram 2 cidades, sendo 6 equipes ampliadas e uma estratégica. Tá? 6 equipes para Niterói. Inclusive, Niterói vai estar dentro de uma das cidades analisadas. Tá bom? A gente tem um grupo de equipes, na verdade um grupo de cidades que já tiveram mais de 4 equipes homologadas por cidade. A gente fez a análise lá ao final do vídeo. Rio Grande do Sul teve o conjunto de 6 cidades, sendo 6 estratégicas e uma complementar. Então, a cidade de Feliz teve 2 adesões aqui para equipes estratégicas. Santa Catarina, nós tivemos 9 cidades no padrão 1 para 1 e 2 para 1, na qual tivemos uma equipe ampliada, uma equipe complementar e 7 estratégicas. Sergipe, 3 cidades, e sendo que foi uma equipe ampliada e 2 estratégicas. Vamos avançar. São Paulo foi o estado que mais teve cidades homologadas até o momento. 19 cidades nessa portaria. 19 cidades, 27 equipes, sendo 2 ampliadas, 8 complementares e 17 estratégicas. Aqui em São Paulo a gente teve adesões 2 para 1, 3 para 1, tá? Então por isso tivemos esse total aqui de cidades. Aqui continuando a relação de cidades de São Paulo. E aqui eu queria trazer isso para vocês e analisar com muita calma. Inclusive,
eu vou pedir muita atenção. Por quê? O que a gente fez aqui? Primeiramente, a gente totalizou os estados, e o único que está em vermelho ainda é Mato Grosso, que ainda não teve nenhuma equipe, nenhuma cidade liberada. Qual é o estado que percentualmente tem um volume maior de cidades com equipes EMULT? Percentualmente, Distrito Federal, então, é 1 para 1, a gente tira da análise, mas é Alagoas com 36%, tá? Porque Alagoas tem 102 municípios e já tem 37 cidades com equipes EMULT. Depois de Alagoas, a gente vai ver Roraima, que é um estado muito menor, que só tem 15 cidades e já tem 4 equipes. Logo depois, a gente vê o Acre, um estado com 22 cidades e 5 equipes homologadas. E aqui, descendo um pouquinho mais, a gente vai encontrar o Rio de Janeiro, com 92 cidades e já 20 cidades homologadas. Tá bom? E aí, o nosso maior estado em relação à quantidade de cidades é Minas Gerais, que tem 853 cidades, o total de cidades do estado. No entanto, somente 108 homologadas, cidades com equipes EMULTs, que dá um total de 13%. Vocês percebem, a gente também pode destacar aqui o Amazonas, né, com 62 cidades e 12 homologadas. Fora isso, a gente tem um percentual de representação bem baixo, abaixo dos 19%. E nessa divisão aqui, por tipo de equipes homologadas, a maior quantidade, que a gente já falou que era o esperado, são de equipes estratégicas, ou seja, equipes EMULT que vão trabalhar um intervalo de 1 a 4 equipes. Só que dentro desse cenário enorme aqui, a gente precisa entender o seguinte: teve município que já teve uma quantidade bem alta de homologações e teve municípios que teve credenciamentos mais tímidos e homologações também bem tímidas. A gente vai analisar isso, tá bom? Então bora dar uma olhadinha aqui. As cidades que mais têm equipes homologadas. Só que a gente não trouxe só isso. Uma coisa que eu queria analisar com vocês. Além de analisar a quantidade de equipes homologadas, a gente vai relacionar com o total de equipe de saúde da família e equipes EAP. Então vamos lá. Rio de Janeiro, no momento, é a cidade com o maior volume de equipes EMULT homologadas. Foram 17 até o momento. Parece muito, no entanto, a cidade do Rio de Janeiro tem 1.115 equipes de saúde da família e 42 equipes EAPs. Total de equipes da atenção primária, 1.157. Então, quando a gente conta essas 4 equipes ampliadas do Rio de Janeiro com mais 13 equipes complementares, elas vão abranger um total de 165 equipes EMULT. Essas 165 equipes EMULT, diante do total, é algo que sai bem baixinho, porque dá uma representatividade de somente 14%. Então, essas equipes que eu elenquei aqui para vocês, elas vão a cidade que mais teve equipe EMULT homologada, que foi o Rio de Janeiro, e a cidade que tem até 4 equipes EMULT homologadas. Então, que cidades são essas? Primeiro eu vou falar a cidade e a quantidade de equipes EMULT homologadas. Rio de Janeiro com 17, Patos da Paraíba com 12, Cariacica com 10, Frutal, Minas Gerais, Cariacica, Espírito Santo com 10, Frutal, Minas Gerais com 10, Itapetininga, São Paulo com 10, Manaus com 8 equipes EMULT, Ananindeua com 7, Petrópolis, Rio de Janeiro com 6, Embu das Artes, São Paulo com 6, Niterói, Rio de Janeiro com 6, Coari, aí vem o grupo das 4 equipes, Coari, Itacoatiara, Salvador, Novo Gama, Paraibano, Contagem, Nova Lima, Campo Grande, Parnamirim, Ji-Paraná e Caxias. O que foi feito? Olhem agora os componentes, né? As modalidades das equipes EMULTs. Uma equipe EMULT ampliada, ela vai de 10 a 12 equipes. O ideal é que ela trabalhe com um intervalo maior, né? De 10 a 12 equipes. Aí que uma equipe EMULT complementar, ela trabalha no intervalo de 5 a 9 equipes. Uma equipe EMULT estratégica, ela trabalha no intervalo de 1 a 4 equipes. O ideal é trabalhar com intervalos, tá bom? Quando nós temos essa quantidade aqui de adesão, a gente vai ter o potencial de equipes
que vão ser abrangidas pelas equipes EMULT. E aí, o que é que eu fiz para clarear a compreensão? O total de equipes Saúde da Família e equipes EAP relacionado com o potencial de equipes que vão ser abrangidas. E alguns municípios superaram e muito o total existente de equipes de atenção primária. Por exemplo, o município de Frutal, primeiro deles. O município de Frutal tem 10 equipes de saúde da família e teve homologadas a adesão de 10 equipes estratégicas. Dá um potencial de 40 equipes, ou seja, um potencial de equipes cobertas 4 vezes maior do que a realidade do município. Para esse município com 10 equipes, uma equipe ampliada dava. E aí? Vai ser sustentável manter um município como esse com 4 equipes estratégicas? 10 equipes estratégicas, uma para uma? O município vai ter como bancar o cofinanciamento dessas 10 equipes? Outra equipe que a gente vai trazer aqui para análise, Itapetininga, com 10 equipes EMULT e um total de 30 equipes de atenção primária. Um pouco menor, só que 2 vezes também um total de equipes. Outro município que eu vou trazer aqui para análise, Petrópolis. Petrópolis teve 46 equipes de saúde da família e 10 de EAP. Está um pouco acima dos 100%, mas não tão acima. Está 129% acima, ou seja, algumas dessas equipes vão ter mais folga na hora de cobrir o território. Eu marquei de vermelho por estar acima dos 100%. Tudo bem? Mas não chega a se comparar com os outros exemplos que a gente entregou. Outro exemplo aqui que a gente pode questionar. Itacoatiara teve uma quantidade de equipes EMULT homologadas 4, sendo uma ampliada, que vai de 10 a 12 equipes, uma complementar, que vai de 5 a 9 equipes, e uma estratégica. Itacoatiara tem 24 equipes. A abrangência disso dá 142%. Bem alto. E teve outros municípios que estão indo no lado oposto. Por exemplo, Salvador, só a capital da Bahia, Salvador, tem 488 equipes de atenção primária, sendo 376 de saúde da família e 112. E até agora só teve 4 equipes estratégicas homologadas, dando um total de representatividade de 3% de equipes abrangidas. Bom, a gente teve uma adesão aqui bem redondinha, por exemplo, o Novo Gama, que também chegou a 100%, redondo, tá? Mas 3 cidades aqui merecem um chamado. Paraibano, no Maranhão, e Contagem, em Minas Gerais. Paraibano teve um total de 4 equipes EMULT homologadas. Dessas 4 equipes, uma foi complementar, que vai de 5 a 9 equipes, e 3 estratégicas, que vai de 1 a 4 equipes. Só que esse município só tem 8 equipes de atenção primária. O potencial de cobertura dessas equipes EMULT é de 21. Então, o potencial dessas equipes foi de 263% acima da realidade. A pergunta é, vai ter sustentabilidade de manutenção dessas equipes? Vale uma pergunta para o município de Paraibano. Assim como o município de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Contagem. Uma situação muito parecida, tá? Com 267%. O município de Ji-Paraná é a mesma situação de Petrópolis, está quase no 100%. Eu só marquei porque está acima do 100%. Então, o Ji-Paraná teve 4 equipes homologadas, sendo que 2 foram ampliadas, vai de 10 a 12 equipes, e 2 estratégicas. Então, dá um total. Só que Ji-Paraná tem 30 equipes. Então, o potencial de cobertura foi de 32 e ele tem 30. Está muito redondinho. Eu só marquei porque está acima do 100%. Essa análise eu estou fazendo para os municípios com a maior quantidade de homologações. Mas vale a pena analisar, às vezes, municípios menores com 3 equipes, com 2 equipes e uma quantidade bem baixinha de equipes de saúde da família e equipes de EAP. Não estou dizendo que é um cenário errado, mas vai ser um cenário desafiador quanto
a sustentabilidade dessas equipes. Lembrando que o recurso que vem para as equipes EMULT é um recurso que deveria ser tríplice financiamento. Ministério da Saúde, Estado e município. E o que acontece na maioria das vezes é só contar com o Ministério da Saúde e município. Lembrando, os encargos trabalhistas são do município, são do contratante. E esse recurso não vai ser só para pagar salário. Você tem que pensar nos itens, né, de consumo, medicamentos, estruturação da sala, deslocamento. Então, muitas equipes, o custo, obviamente, que também aumenta para o município, que vai receber as equipes e que vai ter o desafio de fazer a gestão de todas essas equipes EMULTs. Então, esse conjunto aqui de análise é um conjunto feito até o presente momento com esta portaria, gerando esse cenário com as equipes com um maior percentual de homologações. Bom, se você chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado. Tá? Segundo, fortaleça o nosso canal, engaja, dá a sua curtida, compartilhe esse link. Terceiro, continue estudando. Há necessidade da gente extrapolar, da gente esgotar o universo das EMULTs e ainda está muito longe de esgotar, por vários motivos. Primeiro, a gente não sabe quantas portarias de homologação ainda vem. Segundo, o painel de indicadores não saiu. Terceiro, a gente ainda não tem o detalhamento dos 5 indicadores das equipes EMULT. Quarto, as equipes EMULTs homologadas, elas têm que ser cadastradas no Senes o mais rápido possível e irem para a prática, começarem os seus trabalhos, a partir das notas técnicas número 2, 10 e 12, para que vocês possam começar a formatar o trabalho de forma correta e alinhada dessas equipes EMULT, tá bom? Espero que esse vídeo possa estar sendo útil. Me segue aqui no Instagram, na conta Jamerson_J. Deixe o seu like, a sua curtida e o seu comentário aqui nesse vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Até logo!